Irene, vou estar começando agora falando a vocês sobre Jesus Cristo ser o vencedor. A, o tema da Semana Santa é a última vitória, né? Esse é o tema em todos os lugares. E quando pensei na última vitória, quando a associação mandou esse tema para as igrejas, né, no Brasil, na Sul-América, eu pensei, será que não teremos outras vitórias mais? E já está sendo falado sobre a última vitória. Então, hoje eu preparei, seguindo esse tema de Semana Santa aqui para o Goal Six, eu preparei uma mensagem falando sobre Jesus Cristo vencer a morte. Eu penso que a última vitória que teremos seria contra a morte, porque, ao que parece, todas as vitórias que nós temos, elas só são vitórias de fato se vencermos a morte. O que adianta nós melhorarmos, por exemplo, a nossa performance? O que adianta sermos boas pessoas aqui na Terra se a morte vai aniquilar a todos? Se a morte vai trazer ali, como é que é o texto bíblico? Ó morte, cadê o seu aguilhão? Cadê sua vitória, né? Porque Jesus Cristo vai aprisionar a vitória. Então, é sobre esta vitória que quero falar hoje. Jesus Cristo vencendo a morte. E o texto base que eu quero compartilhar com vocês encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo de 5 ao 6, que diz o seguinte: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Perceba que as mulheres, quando viram Jesus morto no sepulcro, foram lá, mas não encontraram. Então elas pensaram, roubaram o corpo dele. Puxa vida, nem isso deixaram para nós. Até mesmo o corpo foi roubado. Sabe, irmãos, um anjo chegou e falou: Olha, ele ressuscitou, vivo está. É um fato que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele vence a morte não consegue aprisioná-lo. E por isso que outro texto bíblico diz que em Deus podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores nele. Mais outro texto bíblico que vem passando na minha mente aqui. Sabe, irmãos, Jesus Cristo vence a morte, então nele eu posso vencer a morte. O último grande vencedor do ser humano é a morte. Por quê? Porque ela não se importa se o irmão daqui do Gol Six é rico, é pobre. Ela não se importa se você é um crente ou não é. Ela não se importa se você tem força ou se você é fraco. A morte vai aniquilar a todos. Minha avó dizia: Olha, não tem, tem solução para tudo, só não tem solução para a morte. Minha avó não tinha o pleno conhecimento da palavra. Até para a morte há solução. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. E por isso que quero falar a você nesse tema de Santa Ceia, da Semana Santa, aqui nesse texto sagrado, eu consigo aprender que sobre a vitória, sobre a morte, Cristo tem vitória. Sobre a morte, ele tem o poder. Jesus Cristo é o vencedor da morte. E se ele venceu a morte, eu também posso vencer se estiver nele. Todas as demais religiões do planeta que a gente conhece aí, né? Todas elas são religiões de profetas fundados em pessoas mortas. É um fato. Você pode ver, você vai na religião de Buda, por exemplo, tá lá ele morto. Você vai na religião de Maomé, tá lá ele morto. Você vai na religião aí de esses deuses aí, todos eles já não estão mais vivos, estão mortos e são adoradas aquelas estátuas. Porém, a única religião em que o Deus está vivo é a religião do cristianismo. Ele ressuscitou, e é um fato que o cristianismo é a única religião do planeta em que seu próprio fundador está vivo. Nossa cruz é uma cruz vazia, porque a cruz do crente não é igual à cruz católica. Porque na cruz católica,
Jesus Cristo ainda está grudado no madeiro. Na cruz do crente, a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Por quê? Porque Cristo vivo está. É esse o grande diferencial quando Jesus Cristo vence a morte. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Após ter vencido a morte, ter vencido o inferno, Jesus Cristo se configura aquilo que ele disse: Eu sou a verdade, eu sou a vida. É um fato, queridos irmãos, que ele, sendo a vida, a ressurreição e a vida, ele agora traz poder e vitória para aquele que está morto. Então, se o seu caso é que você não está morto, por exemplo, a morte física, se o seu caso é que você está morto na morte espiritual, se você está morto na morte do intelecto, se você está morto nas suas questões da sua própria vida, há alguma área morta, Jesus Cristo tem poder para reviver aquilo que está morto. Inclusive, como foi o caso de Lázaro, Jesus Cristo reviveu a Lázaro que estava morto fisicamente. Eu acho que Jesus Cristo propõe para você, nesta manhã, a ressurreição. Ressurreição para a vida que deveria ser uma vida plena, a nossa, a sua vida. Bem, quando vou falando sobre esse tema de morte, minha cabeça vai para longe. A vida vence a morte. E eu escrevi em meu sermão que a morte jamais poderia vencer o autor da vida. Lembre-se que Satanás nunca briga com Deus, com Jesus Cristo, com a divindade em pé de igualdade. Ele nunca briga, por quê? Porque os dois não estão em pé de igualdade. A morte não briga com Jesus Cristo, porque de fato eles não estão em pé de igualdade. Jesus Cristo é o autor da vida e por isso a morte jamais poderia ter vencido a Jesus. João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 25, vem falando para a gente especificamente, João capítulo 11, versículo 25, deixa eu abrir aqui, 11:25 vem falando especificamente sobre essa vitória que Jesus Cristo teve. João capítulo 11, versículo 25 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Este é o caso do que o irmão Gaspar estava nos falando agora. O irmão lá da Igreja Central faleceu. Nós ficamos com o coração apertado e consternado, porque um ente querido, uma pessoa a quem amamos, veio a falecer. Alguém que trabalhou na Igreja Central lá de Natal. Mas a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E esse nosso diácono, esse nosso irmão, morreu em Cristo e ele está selado. Quem crer em mim, ainda que morra, como é o caso deste irmão, viverá. Porque ele acreditava em Jesus Cristo, porque ele entregou a vida a Jesus Cristo há muitos anos atrás, a palavra diz: mesmo que morra, viverá. Ou seja, a morte será aprisionada, a morte será tragada, a morte será vencida. Sabe, irmãos, quando leio essa história de que Jesus Cristo vence a morte aqui e quem crê nele vai viver, e essa declaração de que Jesus é a ressurreição apenas comprova a declaração que o próprio Cristo fez, que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Tudo o que Jesus Cristo fala é balizado pelo fato dele dizer que ele é a morte, ele falou isso aqui em vida, tá? Esse texto que a gente leu aqui é um texto que Jesus Cristo falou em vida. Ele falou em vida que ele era a ressurreição e a vida. E agora, se ele é a ressurreição e a vida e ele morre e não ressuscita? Quando Jesus Cristo fala isso em vida e depois Jesus Cristo morre, ao terceiro dia ele ressuscita, esse camarada está falando a verdade. E agora, tudo o que ele falou também é verdade. É verdade por quê? Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, então tudo mais que ele falou tem autoridade.
Por quê? Porque ele foi o único que conseguiu vencer a morte. E se ele consegue vencer a morte, nós em Cristo também venceremos. Portanto, eu julgo que a última vitória é a vitória contra a morte. É a vitória que nos trará e nos fará ser plenos. Sabe, irmãos, quando vejo isso daí, João capítulo 10, versículo 17, eu volto, por exemplo, um capítulo só atrás, capítulo 10, versículo 17, me diz o seguinte: Por Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O Pai ama a Deus, porque ama Jesus Cristo, por quê? Porque ele dá a vida pelos seres humanos para reassumir o controle da terra, reassumir a sua própria vida. E quando leio isso, o próprio Jesus deixa claro: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Portanto, não foi a morte que matou Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem poder sobre a morte. Não foi a morte que matou Jesus Cristo. É um fato quando nós lemos isso. Foi ele mesmo que doou a vida para nós. Foi ele mesmo que, por livre e espontânea vontade, dá a vida aos seres humanos que estavam mortos. Não havia mais vida, porque nenhum ser humano consegue vencer a lei. A lei sempre vai matar o ser humano, sempre vai destruir o ser humano. Compreenda, irmão, que a lei de Deus, ela só existe para dar pedrada. Como é que é isso, pastor? A lei de Deus, imagine aquilo que o Bulhon declara em seu livro. A lei de Deus sendo o quê? Um espelho. E aí, então, a sujeira, o pecado, é a sujeira ali. E a água é Jesus Cristo. Toda vez que eu olho para o espelho dá uma pedrada, dizendo: Você pecou nisso, tome aqui. O salário do pecado é o quê? A morte. Você errou nisso, está aqui. Você fez isso, tome mais outra pedrada. Olha seu rosto sujo. A lei de Deus só tem uma função: mostrar o pecado do ser humano. E quando eu vejo que estou sujo, eu vou até Jesus Cristo e me lavo. Depois que eu me lavo, eu olho novamente para a lei de Deus, para o espelho, e eu vejo o quê? Que estou limpo. Então, quando eu percebo aqui que Jesus Cristo, ele reassume, Jesus Cristo rompe os grilhões, Jesus Cristo declarando que o Pai o ama porque ele dá a vida. O Pai o ama mais porque ele não só venceu a morte, porque a morte não está em pé de igualdade com Deus, mas ele faz de bom grado, doando a vida aos seus filhos. Eu penso que quando eu vejo isso, todos os pais fariam, e os pais saudáveis, né, os pais bons, eles dariam a vida, se fosse o caso, para que os seus próprios filhos não morressem. Todos os pais, se perguntássemos, diriam: Não, pastor, seria melhor que levasse a mim do que levar a pessoa a quem amo, meu filho, minha filha, meu parente. Sabe, irmãos, é um fato. Jesus Cristo, como um bom pai da humanidade, ele dá a vida para que a humanidade viva, porque todos estavam condenados à morte. A morte iria tragar a todos. Todo mundo que você conheceu ou já morreu ou vai morrer. A morte ainda está tragando a todos. Mas vejam que haverá um dia em que Jesus Cristo tomará posse da terra. Ainda não tomou a posse. Ele venceu lá na cruz, mas ainda não foi tomada a posse. É igual às eleições, né? O presidente vence a eleição, mas ele só vai tomar a posse no dia 1º de janeiro, mesmo que as eleições tenham sido vencidas em outubro. Só no ano seguinte, dia 1º de janeiro, que ele toma posse daquilo que aconteceu nas eleições. Jesus Cristo tomará posse daquilo que é seu de direito, dos seus filhos. A morte será tragada. E então, para que os seus filhos vivam, ele dá vida para os seus filhos. Portanto, não foi a morte que matou Jesus Cristo. Ele mesmo que doou a vida por nós. Ao terceiro dia, ele reassumiu novamente. Ele cumpre aqui a sua promessa. Ele dá a vida e ao terceiro dia, o que ele faz? Ele reassume a vida. Não há poder sobre
Jesus Cristo, a morte não tem poder. E por isso que ele cumpre sua promessa quando ele ressuscita ao terceiro dia. Como é que o texto bíblico diz? Ele dá e reassume. Bem, quando vejo isso, Atos capítulo 2, versículo 24, está escrito que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Diz Atos capítulo 2, versículo 24. Ou seja, ele rompe os grilhões da morte e ele não é retido porque a morte não tem poder para fazê-lo. Então, eu posso confiar em quem vence a morte. Você pode confiar em Jesus Cristo que venceu a morte. Você pode depositar sua confiança porque ele é justo e verdadeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que vai vencer, o Cordeiro que vence. Ele vem como Cristo triunfante novamente a essa terra, não mais como um bebê, não mais ali como alguém que está correndo de Herodes para matá-lo. Agora Jesus Cristo vem com todos os anjos, as trombetas irão tocar, a terra, por conta de sua voz, se desfará, o mundo ficará com medo do poder, do tremor da voz de Cristo, como se fosse voz de muitas águas. O poder do Senhor. Deus não toca na terra, vocês sabem, né? Porque se tocar, a terra se dissolve, porque a terra está em pecado. Por isso que ele vem nas nuvens e nos encontrará nas nuvens também. Sabe, irmãos, quando lemos isso, nós percebemos que ele rompe os grilhões. E se você é um irmão que precisa romper alguns grilhões, algumas algemas, que o pecado está aprisionando você, então você tem que ir no caminho de Cristo, porque se ele romper os grilhões, você também pode rompê-lo. Se ele tem força para romper os grilhões da morte, que é o maior inimigo do ser humano, os seus problemas são diminutos. Então você também tem porção de poder para romper os problemas que eles são terrenos, que são menores do que o problema da morte. Sabendo disso, eu ainda vou mais além ao ler o livro de João, que nós paramos um momento para meditar na história que João nos conta aqui. Eu percebo que João, capítulo 5, versículo 26, diz o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus Cristo tem vida intrínseca a si. Nós não. Nós só temos o fôlego divino porque o próprio Deus nos dá. Nós temos o fôlego divino porque nossa vida, ela depende dele. Saiba que a sua vida não depende de você, porque se dependesse, você não morreria. Já que o ser humano morre, é porque a vida não depende de si. A vida, ela depende de algo maior. Portanto, Jesus Cristo, ele tem vida em si porque ele é da mesma natureza do Pai, a natureza divina. E na natureza divina, o próprio Deus tem vida em si. E se Jesus Cristo é Deus, então ele também tem vida em si. Sabe? Jesus Cristo, ele vence a morte. A vida vence a morte. E Jesus Cristo venceu a morte e vence também o mal. Vence o inferno. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus já havia feito uma grande promessa à sua igreja. Ele fala à igreja de Cristo. E essa promessa que é falada à igreja de Cristo, eu falo a você, porque você também é igreja de Cristo. Você faz parte dessa igreja. Você é o corpo de Cristo. Por isso, essa promessa também é para ti. Acredite nas promessas daquele que tem vida. Chame vida para dentro de você. Chame vida para dentro da sua casa. Comece a iluminar a sua vida pela luz de Deus aqui. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz a palavra. É um fato que Jesus Cristo, ele edifica a sua igreja, quando Mateus capítulo 16, versículo 18 nos declara. Ele constrói a sua igreja ali e em cima de si. Ele é a pedra angular. E o que que o texto bíblico diz? O inferno não prevalecerá contra ela. Veja, queridos irmãos, as forças demoníacas, satânicas, não prevalecem contra a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo, por mais machucada que seja nessa terra, ela será triunfante. Você pode ver que a mulher correu lá no deserto. Você pode ver que a mulher sofreu na Idade Média. Você pode ver que os crentes, que é a mulher de Deus, né, a Igreja de Cristo, sofrem no dia de hoje sendo perseguido pelas pessoas, sendo perseguida ali pelo inimigo. Mas a igreja será triunfante. Lembre-se das palavras proféticas, o que a profetisa certa vez disse, de que a igreja é um barco e nós estamos dentro do barco de Cristo. Nós enfrentaremos dificuldades como igreja. Você enfrentará muitas dificuldades. E ela parafraseia dizendo que à frente da igreja estará um grande iceberg. E nesse iceberg ela diz: não é para vocês desviarem, não é para a igreja titubear. Não é para cometer o erro que o capitão do Titanic o fez em desviar do iceberg ali. E ele, ao desviar, o leme do Titanic era muito pequeno para o tamanho daquele barco. O leme era muito pequeno para o tamanho do barco e então o barco não conseguiu desviar na velocidade correta. Ele teve que dar uma volta muito grande porque o leme do Titanic foi feito por um outro barco. E como eles queriam acelerar muito, eles pegaram e colocaram ali. Ele fez o quê? Se ele tivesse feito o que a profetisa falou, vai de frente e bate no iceberg, teria quebrado somente a frente do Titanic. Mas como ele fez uma curva, e essa curva demorou muito porque o leme era muito pequeno, então a curva foi muito aberta, começou a rasgar a lateral inteira do Titanic. E os compartimentos de água começaram a ser danificados e começaram a entrar água em todo o Titanic. Mas se ele tivesse batido de frente, teria entrado água somente nos dois compartimentos da frente e não nos demais. Como bateu de lado, rasgou todos eles e aí inundou a embarcação. E você já conhece a história, ele afundou. Para que a igreja não afunde, você tem que fazer o quê? Ir de frente, disse ela. Bata no iceberg. E se você fizer isso, a igreja realmente será danificada, mas a igreja triunfará. Por quê? Porque ela diz que, em vez do barco de Cristo afundar, quem vai se partir é o iceberg. O mundo vai se partir porque a igreja será triunfante. Você é a igreja de Cristo, querido irmão. Então você será triunfante se você estiver no barco de Jesus. Porque lembre-se, o barco de Jesus não afunda. Quem está no barco aonde Jesus está não afunda. Então chama Jesus Cristo para dentro da sua vida, da sua casa, porque se ele vence a morte, se o seu barco não afunda, se há vida em si, você também pode ter vida em Deus. Você também pode flutuar nessa terra, mesmo que você tenha que bater no iceberg. Jesus Cristo dá crédito às suas palavras quando ele ressuscita ao terceiro dia. Portanto, eu percebo que ele é vencedor da morte. Eu ainda vou mais além falando sobre isso. Quando eu vou lá para o finalzinho da Bíblia, eu percebo que Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 18, Cristo ressuscitado, Cristo ali vencedor da morte, vencedor do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né? Ele diz o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Perceba mais uma vez Jesus Cristo falando uma palavra de glória, falando uma palavra de triunfo aqui. Eu sou o Cordeiro, eu sou aquele que estava morto, só que agora vivo estou pelo século dos séculos. Tenho a chave aqui da morte e também a chave do inferno. Ele tem condição de aprisionar o mal, tem condição de aprisionar o último grande guerreiro que a humanidade enfrenta, que parece ser um guerreiro intransponível, que é a morte. Por isso, quando leio aqui o tema que a conferência nos mandou, né, para toda a divisão, ali sobre a última vitória, eu sempre me vem à cabeça o quê? A última vitória é vencer a morte. A última vitória é vencer de fato a morte. Quem manda nas portas da morte e do inferno não é mais o diabo, é Jesus Cristo que manda, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 7. É um fato, queridos irmãos,
que Apocalipse capítulo 3, versículo 7, nos diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para ler a vocês. 3, versículo 7, veja o que a palavra diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. É um fato que ele tem a chave que abre tudo. Ele tem a chave de um governante e é exemplificado aqui o governante Davi, que é o grande rei de Israel, né, conhecido como o grande rei ali glorioso de Israel. Perceba, querido irmão, que Jesus Cristo vence a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito que Jesus Cristo padeceu por nós, a fim de que, por sua morte, destruísse ali aquele que tem poder da morte. Ele morre, doa a vida e agora, através da sua morte, ele aprisiona. Ele aprisiona ali o mal, porque o triunfo do inimigo das almas é que a morte vai vencer a todos. Esse é o grande triunfo. Mas quando Jesus Cristo aprisiona a morte, ele também aprisiona o poder que Satanás utiliza para destruir a humanidade. Ele aprisiona a morte. Por quê? Porque está linkado esse poder da morte que Satanás utiliza para acabar com a vida do ser humano, ligado lá com o Jardim do Éden, quando ele disse: certamente não morrerás. Quando ele engana Eva, ele não enganou em outras coisas, mas nisso ele enganou. Porque falou: olha, se Deus falou, né? Se vocês comerem da árvore do fruto do bem e do mal, vocês vão ali morrer. E aí, então, eles agora vão e comem o fruto. Olha, tá vendo só? Seus olhos foram abertos, agora você conhece as coisas. Tanto é que no futuro Deus pergunta para ele: como é que vocês sabiam que vocês estavam nus? Como é que vocês sabem disso? Vocês sempre viveram aqui comigo e não sabiam que estavam nus? Porque os olhos foram abertos. O problema está que houve uma mentira no meio da verdade contada pela serpente. Qual foi a mentira? De que eles não iriam morrer. Certamente morrerás. Certamente você não vai morrer, disse a serpente. Vejam, irmãos, Jesus Cristo aqui, ele é o vencedor da morte, do inferno e do diabo. E Jesus Cristo é esse grande vencedor que aprisiona a morte. Por isso, ele doa a vida a nós. Eu termino minha mensagem aqui com vocês, deixando claro que o livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 4, versículo 25, nos diz o seguinte: foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação, diz a palavra. Ele foi entregue na cruz por causa do quê? Dos nossos pecados, das nossas transgressões. E a palavra diz: Jesus Cristo ressuscitou por causa do quê? Da justificação que foi feita. Ele ressuscitou por quê? Porque a vida estava estabelecida sobre seus ombros. O governo do mundo está estabelecido sobre seus ombros. A terra só continua girando, vivendo. Nenhuma coisa acontece. Por quê? Porque está estabelecida sobre seus ombros. Por isso, agora ele pega de volta o cetro da terra que foi dado a Adão, e Adão perdeu para Lúcifer esse cetro, e agora ele pega de volta o controle da terra e diz assim, ó: quem manda aqui sou eu. Ó morte, você não terá mais poder. Então, pare um momento e avalie as pessoas a quem você perdeu. Jesus Cristo ressuscitará naquele grande dia e entregará a você de volta a convivência. Inclusive, você, se morrer, você reviverá, você será ressuscitado pelo poder de Deus. É essa promessa que você tem que acreditar, porque se você acredita em qualquer outra promessa da Bíblia, quem dá crédito é esta, de que um dia você viverá. O que adianta ser crente, fazer tudo certinho, se daqui a pouco todo mundo vai morrer? O que adianta acreditar que Deus protege, que os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor e tudo se todo mundo vai morrer? O que dá crédito a todas essas promessas é que nós vamos ser ressuscitados, mesmo que morramos, se não começarmos a ver Jesus Cristo voltando com os nossos próprios olhos, ou seja, se Jesus voltar e não estivermos vivos, saberemos que ele ressuscitará os mortos em Cristo primeiro.
Por isso, você pode acreditar nas promessas de Deus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, o grande vencedor da morte, o grande vencedor do inferno, o grande vencedor de Satanás. Jesus Cristo, a palavra diz: graças a Deus que nos dá a vida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Nós podemos vencer o último grande inimigo da humanidade, a morte. E se vencermos ela, obviamente venceremos qualquer outro problema que tenhamos em nossa vida. Quer você vencer a morte? Então, vá pelo caminho do sangue do Cordeiro. Vá pelo caminho de Cristo. Quer você ter o ente querido de volta? Então se prepare para também estar no céu. Se prepare para estar, porque Deus ressuscitará e entregará o presente de volta a você. Não está perdido, porque a morte não tem mais poder. Jesus Cristo ressuscitou e nós podemos ressuscitar no poder de Deus. Quer você ter esse poder? Então, querido irmão, se una a nós em oração. Sabe, a irmã Silvia estará orando agora. E eu quero que você se una em oração, não só para pedir bênção para a família dessa pessoa, do diácono-chefe da Igreja Central lá de Natal, mas eu quero que você peça também para Deus dar vida a você, trazer vida para dentro de casa, trazer vida para os seus filhos, trazer vida ali para a sua família, para o seu casamento, para o seu intelecto. Peça a Deus, porque Ele tem vida para dar. Ele é doador de vida. E se Ele é doador de vida, então toque nas mãos de Deus, porque sairá poder, sairá vida. Assim como aquela mulher que estava ali com corrimento de sangue, ela toca em Jesus e então seu fluxo de sangue é parado naquele momento. Ela já tinha muitos anos sofrendo. Ela, quando toca no doador da vida, a mulher volta a ter uma vida plena. Se você tocar em Deus agora, você voltará a ter vida plena. Por quê? Porque Ele é doador de vida. Vamos orar e vamos tocar no coração de Cristo através de nossas orações. Por quê? Porque Ele tem mais prazer em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Se una a nós em oração, porque a serva do Senhor estará orando nesse momento. Vamos orar. Amém. Amante Deus, eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é aquele que conquistou a morte. E por causa disso, Senhor, te agradecemos porque temos a vida em Ti. E uma vida, Senhor, com lutas, mas nós temos a Tua presença, a certeza da Tua graça, do Teu poder e misericórdia a cada dia. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem que recebemos de Ti nesta manhã. Essa mensagem, Senhor, que traz vida ao nosso coração, traz, Senhor, a alegria da Tua presença e a alegria, Senhor, de uma vida eterna, sem morte, sem doença, sem nada, Senhor, por toda a eternidade. Senhor, nós viemos aqui nesta manhã como o pastor pregou, para colocarmos a nossa mão no teu manto, Senhor, para que esse poder que o Senhor tem, que o Senhor, através desse toque na nossa vida e transforme, Senhor, completamente, para que o nosso viver seja um viver guiado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para que essas graças, essas bênçãos, Senhor, sejam não somente para a nossa vida, para a vida dos nossos queridos, as pessoas que amamos e que queremos vê-los também, Senhor, quando Jesus voltar, junto conosco, louvando e bendizendo o teu santo nome por todas as bênçãos e porque o Senhor é o que nos dá a vida e a vida em abundância. Senhor, nós te pedimos também que as tuas bênçãos se estendam para os nossos amigos, para nossas igrejas,
de uma forma especial, Senhor, por este irmão que faleceu, descansou em Ti. Que o Senhor esteja com a família dele, confortando o Senhor e que eles recebam a bênção de saberem que o Senhor conquistou a morte e ela é só passageira. E que em breve eles verão, nós todos veremos este irmão em glória, porque o Senhor prometeu e o Senhor é verdadeiro e junto contigo, Senhor, há sempre vida. Pai, que a tua graça se manifeste naqueles que estão enfrentando doenças, problemas, dificuldades, que essa tua palavra, Senhor, conforte os corações de cada um deles, que sabendo que nós temos um Deus vivo, ativo, que nos ama, porque ele se deu inteiramente, porque ele nos amou antes da fundação deste mundo. Senhor, o nosso coração ó, se alegra, se regozija e eternamente agradecido a Ti por este amor e por estas bênçãos. E ajuda-nos, Senhor, na Tua graça, a vivermos de acordo com a Tua vontade, a fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Um, uma vida de bênçãos, uma vida de obediência, uma vida, Senhor, que segue a Ti em todos os detalhes que o Senhor tem para nós. Portanto, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos cubra hoje com o Teu amor e a Tua graça e o Teu poder, Senhor, para sairmos e o que o Senhor tiver para nós neste dia, Senhor, com as pessoas com quem entrarmos em contato. E através do Teu Espírito Santo possamos partilhar este amor, essa graça, essa misericórdia que o Senhor estende para nós a cada dia. Senhor, dá-nos sempre um coração agradecido. Dá-nos, Senhor, um coração que te ama acima de todas as coisas. E faze-nos, Senhor, a cada dia, mais e mais semelhantes a Jesus. Senhor, nós te pedimos essas bênçãos e também para aqueles que se afastaram de ti. E que nesta semana, Senhor, ah, do, de nós estamos lembrando a sua ressurreição, a vida, e que o Senhor saiu do sepulcro e o Senhor está vivo. Que eles se lembrem, Senhor, das muitas vezes que participaram contigo na tua igreja e que o teu Espírito Santo também trabalhe no coração deles. Abençoe o Senhor, bem como os pais que têm orado aqui por cada um deles. Abençoe aqueles que estão neste momento em angústia e sofrimento, mas que o Senhor os alcance e que o Senhor dê a cada um a tua paz. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Senhor de misericórdia e a tua palavra nos alcança cada manhã. Ajuda-nos neste dia a partilharmos, a caminharmos os degraus que nos levam, Senhor, para mais perto de ti. E os nossos corações se regozijem diante do teu sacrifício e diante, Senhor, das promessas que o Senhor nos tem feito. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Pai e aquele que nos dá vida e vida em abundância. Nós te pedimos isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, para que nada, nenhuma coisa nos afaste de ti. Nós te pedimos a bênção também sobre o pastor que nos trouxe a mensagem, pastor Anderson, que a tua graça o cubra e o dê, Senhor, a ele essa semana, que ele está partilhando o teu pão, Senhor, com as suas igrejas, que o Senhor deu a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre ele. Conceda-lhe, Senhor, forças, saúde, esteja também com a Débora e com seus filhos. Senhor, esteja com os demais aqui, pastores que cada membro aqui representa, e que nesta semana seja uma semana de ah, completa mudança em nossas vidas, Senhor, nas nossas decisões para contigo. Portanto, Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos, agradecidos pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, e o fazemos em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
ainda em tua presença, Senhor, queremos terminar o dia